Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto episódio aqui da trilha de auditoria, a próxima geração da auditoria interna. Nós já falamos sobre a quebra de paradigmas, nós já falamos sobre métodos ágeis na auditoria, já falamos também sobre auditoria contínua, já falamos sobre process mining, e hoje, para fechar essa trilha, a gente vai falar sobre automação de controles. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Eduardo Maia, sou gerente sênior de auditoria interna, assessoria financeira da ICTS Productivity, e estou aqui hoje com o Thiago Guimarães. Thiago. Bom dia. Bem-vindos todos ao webinar. Eu sou o Thiago, aqui, responsável pelas soluções de automação de processos aqui na ICTS Productivity. A ideia hoje é que a gente fala bastante aqui sobre RPA, sobre as automações, e no final aqui a gente vai fazer um convite aí para vocês para se inscreverem aqui numa academia de robotização. Vou dar mais detalhes aqui ao longo do webinar, mas no final fiquem aí para poder vocês terem as informações de como participar desse evento nosso também. Legal, Thiago, obrigado. Vamos lá. Quais são os nossos principais objetivos hoje? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os conceitos aí de automação de processo, automação de controles, algumas coisas que realmente existem, coisas que hoje são somente tabus aí que a gente precisa quebrar. Vamos entender um pouquinho disso. Entender também como funciona a jornada de automação. A automação não é algo tão simples, pode sim simplificar a nossa vida, mas não é algo tão simples para se tomar as decisões do que automatizar, o que manter os controles do jeito que estão sendo executados hoje. E, por fim, a gente vai explorar um pouquinho do valor que isso pode criar tanto para o processo em si, quanto para a auditoria interna. Acho que é importante a gente passar um pouquinho do business case e ver esse valor hoje que a gente já tem rodando aí em alguns dos nossos clientes. Bom, primeiro, acho que é importante a gente entender por que a gente vai automatizar os processos e os controles. Hoje, a gente tem uma série de atividades que são executadas de forma manual. A gente está muito acostumado a ver planilhas Excel rodando para a empresa, para cima e para baixo, muitos fluxos de processos que são informais, não tem aquela passagem de bastão realmente ocorrendo dentro de um sistema. Então, eu fiz a minha parte, você agora chegou para você. E isso não é formalizado, muitos responsáveis em diferentes áreas, e isso acaba diminuindo a eficiência e, consequentemente, aumentando os riscos na execução dos processos da empresa. E aí a gente vem para a questão do sucesso da jornada de automação. Como eu falei, não é algo simples de se escolher o que se vai automatizar, e a escolha correta dessas atividades e desses controles que vão ser automatizados podem fazer toda a diferença na decisão da automação dos processos nessa jornada. E então os principais objetivos da automação desses processos, desses controles, primeiro, a redução de risco. Eu vou trabalhar de uma forma que eu consigo diminuir erros, de uma forma que eu vou acelerar os meus processos também, e acelerar, ganhar eficiência com rastreabilidade. Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente conheça os nossos processos, veja o que está ocorrendo da forma correta e, eventualmente, o que está ocorrendo da forma errada. E aí, eu queria até fazer uma pergunta aqui para o Thiago. Thiago, o que a gente tem hoje disponível no mercado e o que a gente vai falar hoje? Que tipos de tecnologias a gente tem para automatizar os processos e como que a gente pode fazer essa automatização? Legal. Bom, vamos entrar aqui um pouco nas tecnologias. Eu acho que a primeira e a mais conhecida, que talvez aí todo mundo já tenha algum contato, é o RPA, que é o Robotic Process Automation, né, que são os famosos robozinhos, né? Eu sempre faço uma brincadeira aí que quem não conhece o robô provavelmente já clicou em algum momento aquela caixinha "Eu não sou um robô", que foram justamente controles desenvolvidos para não dificultar, mas assim, fazer a diferença entre um humano navegando e um robô navegando, né? Mas isso pensando aí em robôs utilizados para o mal, né? Agora, falando do RPA utilizado para o bem, né, dentro das empresas, os robôs nada mais são do que os softwares que emulam o que o humano está fazendo.
Então, da mesma forma que você, vamos falar assim, entra num ERP, acessa seu e-mail, trabalha numa planilha Excel, o robô ele também vai trabalhar dessa forma. Tá? Ele vai interagir, vai clicar no mouse, vai utilizar o teclado do seu computador. Então, essa é uma das vantagens do robô, que ele trabalha no que a gente chama de camada do usuário. Então, toda vez que eu estou implantando um robô dentro da empresa, eu não necessito fazer um desenvolvimento de código-fonte ou coisas desse tipo. Tá? Eu posso trabalhar sempre na camada da mesma forma que um usuário está trabalhando. E o legal também é que essas aplicações, hoje, elas estão bem simples para você fazer um desenvolvimento de um robô. Né? Você consegue trabalhar no que o pessoal chama de low code, né? Ou seja, você muito pouca codificação, né? Você consegue desenvolver um robô. Agora, outra tecnologia que a gente também quer trazer aqui para a discussão hoje é o Workflow Automation, que seria, vamos falar assim, um passo atrás do RPA. O RPA pressupõe que eu estou já trabalhando dentro de sistemas, né? Então, eu estou automatizando as atividades dentro de sistemas. Quando eu estou falando de Workflow Automation, eu estou falando muitas vezes de processos que são executados em papel, processos ali, trocas de e-mail, etc. Então, eu vou utilizar aqui o Workflow para criar, eventualmente, formulários online, para que as pessoas possam fazer preenchimento de informações que antes eram feitas em papel. Eu posso criar a dinâmica de fluxos, por exemplo, aprovações. Muitas vezes as empresas têm esses fluxos de aprovação em e-mail, então eu posso construir isso dentro da própria plataforma. E a ideia aqui é tirar todos os processos que hoje não me geram dados, ou seja, não me geram indicadores, a possibilidade de depois rastrear esse processo, etc., e colocar isso dentro de um sistema, dentro de um banco de dados, para que eu consiga tanto ganhar rastreabilidade, quanto também depois conseguir gerar insights a partir dos dados que são gravados nesse processo. E da mesma forma que o RPA, as plataformas de workflow hoje também são muito simples de serem desenvolvidas, né? Muitas vezes a própria área de negócios é quem faz o desenvolvimento e a implantação desses fluxos automatizados com workflow, porque, de novo, são tecnologias low-code, ou seja, demandam muito pouco conhecimento de programação por parte do usuário que está fazendo o desenvolvimento nele. Então, essas são dois pilares interessantes para a gente explorar, pensando na automação aí de processos e de controles aí dentro da dinâmica, tanto da auditoria quanto de uma forma geral das empresas. Tá? Aí, pessoal, a ideia aqui é a gente fazer agora uma enquete, aí só para entender um pouco aí da dinâmica de cada um de vocês, né, das empresas de vocês, né? Vocês já tiveram aí contato com essas tecnologias, ou se não tiveram contato, já estão planejando eventualmente fazer alguma implantação, ou se a sua empresa já teve algumas automações pontuais também, você pode responder. E se for o caso de vocês já terem, por exemplo, um estágio mais avançado, já terem automações aí rodando, etc., respondo que vocês já estão aí num estágio mais maduro de automação, tá? Vamos dar um tempinho aí só para a gente ver aí um pouco do público que está frequentando hoje e a gente já encerra. Bom, vamos fechar então a pesquisa. Achei legal aqui que temos um público bastante diverso, né? Então, pouca gente aqui não teve nenhum contato, não tem nenhuma automação, né? Só 7%. 30% aqui estão planejando automações. 38 já fizeram alguma coisa e 23 aqui estão mais maduros, né? Eu acho que a gente vai trazer algumas dicas interessantes aí para quem está nesse estágio planejando iniciar um ciclo de automações, ou mesmo para quem já iniciou, já fez algumas automações pontuais também, algumas dicas aí para como evoluir de uma forma mais efetiva aí dentro de uma jornada de automação. Então, fiquem atentos aí, a gente vai trazer essas dicas para vocês. Exatamente. Eu acho que esses 68% aí que estão na segunda e na terceira respostas, né, que tem algum plano ou já realizou algum tipo de automação pontual, acho que são realmente o que a gente esperava aqui. Acho que esse webinar é bastante voltado para vocês, né? Mas mesmo quem já tem maduro, pode ver aqui, a gente vai trazer algumas situações, alguns casos legais, podem se inspirar também aí para evoluir, né? Acho que também. É verdade. Acho que até as próximas questões que a gente vai tratar aqui, que justamente são os riscos, os fatores de sucesso,
Isso acho que cabe para todo mundo, e vamos tratar um pouquinho desses riscos e dos desafios que a gente tem pela frente. Quando a gente fala de riscos e de desafios, a Protiviti desenvolveu esse desenho aqui com mas com os principais riscos aqui que a gente tem para tratar. E aí, quando a gente fala de disponibilidade, de desempenho, a gente tem algumas coisas a se preocupar, como, por exemplo, o monitoramento, como que eu mensuro o desempenho do robô ou da automação como um todo no meu ambiente. Pode ter algum tipo de sobrecarga no monitoramento, o robô pode não atingir as expectativas de desempenho, o ambiente, ele pode acabar ficando indisponível por algum motivo, e se eu não monitorar isso, pode ser um problema sério para que eu tenha que tratar no futuro. Falando um pouquinho de governança, é legal que a gente tenha toda a questão de estrutura organizacional, todas as políticas bem definidas, bem adequadas ao ambiente que a gente está tratando, principalmente para que a automação siga ou atinja os objetivos dos processos e do negócio como um todo. Tem que estar algo bastante alinhado com a estratégia de negócio para que isso realmente funcione. Falando de segurança da informação, os acessos às credenciais do robô, eles podem não ser controlados como deveriam, isso pode ser um problema. Eu posso ter vulnerabilidades de segurança que afetam o ambiente do robô, pode ser um outro problema também, então tem que ser tratado. A questão da gestão de identidades, o acesso humano ao robô pode levar a um risco, por exemplo, de segregação de funções, de SOD. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Os perfis precisam ser revisados periodicamente para que a gente não incorra nesse tipo de risco. Falando de integridade, a falta de supervisão das transações, a gente pensa, o robô vai estar tocando, eu não preciso me preocupar com isso. Precisa. Então, tem que saber o que está rodando. O ambiente não é algo estático, né? Os ambientes das empresas são dinâmicos, muita coisa está mudando, os riscos podem ir e vir, a gente tem que tratar. As exceções que são identificadas, elas são tratadas apropriadamente? Tem que ser. A gente tem que tomar um cuidado específico com isso. Em relação à mudança, os processos de gestão de mudanças, eles são integrados com as atividades dos robôs. Uma mudança, por exemplo, que ocorra num ambiente pode levar a uma interrupção de um robô. E aí eu volto na questão do monitoramento do desempenho. Se eu não sei se o robô está rodando da forma correta, eu vou ficar perdido, o meu robô pode estar ali no ambiente e não está funcionando do jeito que tem que funcionar. Isso a gente tem que tomar cuidado também. E o acesso às configurações do robô, alguma mudança pode mudar a questão da gestão dos acessos desses robôs e gerar aí vulnerabilidades de segurança, inclusive nas configurações do robô. Então, são coisas que a gente precisa se preocupar. Eduardo, eu queria destacar 2 pontos aqui, dar alguns exemplos aí para ilustrar um pouco. Né? Então, essa questão da gestão das mudanças, isso é muito importante, porque, como eu disse, né, o robô, uma das vantagens dele é que ele atua na camada do usuário. Isso é bom porque me acelera o desenvolvimento, não precisa envolver o código-fonte da aplicação, mas, por outro lado, ele gera um risco que qualquer mudança no layout daquela aplicação vai ter impacto no meu robô. Então, é super importante eu ter mapeado quais sistemas o robô está interagindo, quais são as telas que ele interage, e aí toda vez que eu tiver programado um update ou uma mudança nessa tela, nessa aplicação, é importante eu avaliar se isso vai impactar no meu robô para já fazer o ajuste, né? E aqui a gente desenvolveu um robô para fazer consulta por exemplo, de dados no site dos tribunais, né, para saber se a empresa que está sendo cadastrada pelo nosso cliente, ela está regular e tudo mais. E esses sites de tribunal, eles são atualizados muito constantemente. Então, toda vez que um site de tribunal muda o layout, muda a forma de acesso, eu preciso ir lá e mudar a configuração do meu robô. Então, isso é um ponto muito importante, muito crítico, né? E eu acho também essa parte de monitorar e mensurar o desempenho do robô, ela é muito importante,
para ter uma comunicação interna adequada e mostrar os benefícios, mostrar como o robô está sendo, os benefícios que ele está trazendo, porque como a gente vai falar mais na frente, não é só, por exemplo, redução de headcount, redução de custos, os benefícios do robô vão muito além, muitas vezes são difíceis de você mensurar e comunicar isso dentro da empresa. Então é importante estabelecer esse processo, documentar tudo direitinho, que isso seja bem comunicado e que a jornada siga com sucesso, né? Porque ela pode ser interrompida, às vezes, por uma falta de comunicação interna. Perfeito, Thiago. Então, seguindo aqui, os fatores de sucesso da automação de processos. Alguns eu já acabei citando quando eu falei dos riscos, né? Quando eu falei dos riscos, eu falei da estratégia da companhia. Então, eu tenho que ter uma estratégia da automação alinhada com a estratégia da companhia, para que eu atinja os meus objetivos, as minhas metas, e aí dentro da estratégia tem uma série de questões que eu preciso avaliar e preciso estar atento. Vamos, por exemplo, a questão da maturidade dos processos. Por exemplo, não faz sentido eu mexer num processo ou resolver fazer ele de forma automatizada, resolver executar o processo de forma automatizada, se esse processo é um processo novo, é um processo que não é conhecido na companhia. Dá para fazer? Dá para automatizar? É o ideal? Definitivamente não é o ideal. A gente precisa pensar na automatização para que tudo funcione, pensar nos processos que têm maior maturidade. A questão dos parceiros de implementação e a tecnologia de automação são pontos-chave aqui na implantação dos processos automatizados. A gente tem que ter ferramentas que a gente confia e parceiros que a gente confie, que conheçam do nosso ambiente, para que a gente não saia automatizando qualquer coisa, até dando um spoiler aí dos próximos slides, mas não saia automatizando qualquer coisa, só para falar, olha, aqui eu vou fazer mais rápido, vou fazer mais rápido, vou fazer mais rápido. Eu tenho que me preocupar com o que vai funcionar na minha empresa. Então, é importante eu contar com parceiros que conheçam e tecnologias que sejam conhecidas no mercado, que sejam interessantes e se adequem ao meu ambiente também. A questão da gestão de projeto, eu acho que é importante em qualquer tipo de projeto, ter um controle, a gente saber onde a gente quer chegar, quando a gente quer chegar, se eventualmente a gente não conseguir chegar naquele momento, o que aconteceu. Então, ter um acompanhamento de tudo que está sendo executado no nosso ambiente, e a gente possa controlar isso. E o envolvimento de TI, que acaba sendo essencial, a gente vai precisar, muitas vezes a própria área de negócio decide implantar os processos automatizados, mas o envolvimento de TI é essencial, porque, como a gente falou lá no início, os robôs, por exemplo, eles vão ocorrer, ou eles vão executar os seus processos na camada de usuário. Eles vão usar usuários comuns de negócio da mesma forma que um usuário utilizaria. Então, eu vou precisar da TI. A TI vai ter que estar envolvida nisso. E no centro de tudo estão as pessoas. Né? As pessoas vão impulsionar a mudança, elas são as responsáveis pela qualidade da execução desse processo, elas têm experiência, então a gente tem que contar com as pessoas. Acho que não é o principal objetivo de uma automatização, ele não é tirar a gente e colocar robô. É longe disso, é otimizar as atividades que as pessoas realizam através da automação desses processos. Então, o que é repetitivo, o que é muito suscetível a erros, eu coloco para o robô fazer, porque ele vai fazer sempre da mesma forma. As pessoas conseguem focar suas atividades em algo que realmente importe para o negócio. Aí, Eduardo, só ilustrando aí essa questão das pessoas, eu acho que é fundamental, e uma das causas que muitas vezes acaba gerando o insucesso da jornada de automação é o medo justamente de ser substituído pelo robô, né? Então, acho que a comunicação é muito importante no início, para você deixar claro para todos os envolvidos, não é uma mera substituição das atividades das pessoas pelo robô, né? É muito mais do que isso, é a alocação dos meus recursos humanos onde eles agregam mais valor. E tem um caso bem legal que é público, né, que saiu até no exame no ano passado da Zurich, a seguradora, né, o pessoal colocou como premissa que não seria ninguém demitido
com a implantação dos robôs. Por quê? Porque eles sabiam que as pessoas que executavam o processo eram fundamentais para garantir que a configuração do robô fosse a mais eficiente possível. Então, as pessoas participaram do processo de desenvolvimento e depois que foi finalizado todo o desenvolvimento dos robôs, elas foram alocadas aí numa célula de automação justamente para dar suporte às automações e ajudar na evolução para garantir que o robô cada vez mais se tornasse mais eficiente e ajudasse o trabalho das próprias pessoas que estavam executando, né? Então, esse caso que saiu da Exame, ele é bem ilustrativo e é bem interessante porque, de fato, a gente vai ver aqui, até numa pesquisa da Protivit também, a gente conseguiu identificar esse tipo de situação, né? A melhoria do ambiente de trabalho após uma automação de processos. E eu acho que na estratégia também vale mencionar, assim, a estratégia lógica, a gente está falando de onde a gente quer chegar, né, com a automação, mas uma decisão estratégica importante também é por onde começar, né? Eu acho que agora a gente vai começar a explorar um pouco essa questão que é bem crítica, que é saber começar uma jornada de automação pelo ponto correto para garantir que o sucesso dela ao longo. Então, acho que nos próximos capítulos a gente vai entrar um pouco mais nisso. Exatamente isso, a jornada da automação, né? Então, acho que é interessante, como eu comentei lá atrás, a gente tem que automatizar tudo, a gente tem que começar já numa maturidade mais alta na questão da automação. A gente entende que não aqui na Protivit. Então, é importante a gente determinar quais são os processos, quais são os controles que são os melhores candidatos. E como que a gente vê isso, essa candidatura, entre aspas, dos processos. A gente tem que verificar quais desses processos, quais desses controles têm mais valor e potencial de retorno. Acho que o primeiro passo é a gente entender um pouquinho desses candidatos para ver se faz sentido ou não faz sentido. Então, a gente tem aqui uma escadinha, aqui, nossos graus aqui de evolução. Inicialmente, é importante que a gente identifique o conjunto de controles ou a lista das atividades que vão ser revisadas, né, Thiago? Eu acho que o importante aqui, pessoal, primeiro, assim, eu vejo onde tem potencial benefício, né, onde a automação vai agregar valor. Uma vez que eu identifiquei os processos, controles que vão agregar valor, eu passo para um segundo momento, que é a análise técnica, né? Qual a viabilidade técnica de automatizar aquele controle ou aquele processo, né? E aí, uma vez juntando esses dois, a gente faz o que a gente chama de matriz de priorização, né? Que a gente tem os melhores candidatos são aqueles que têm um alto potencial técnico de automação, né? Ou seja, eles são mais simples, eles são fáceis de programar, a tecnologia trabalha muito bem com aquelas aplicações e eles vão trazer um grande benefício para a empresa. Então, esses são naturalmente os candidatos aí a se iniciar. E, num segundo momento, eu posso ir priorizando os outros que eventualmente trazem um benefício grande, mas que têm uma dificuldade técnica um pouco maior, né? E aí, esses casos, eles têm que ser deixados para uma segunda, uma terceira onda de automação, porque eles vão demandar um maior conhecimento seu e da sua empresa sobre como funcionam as tecnologias, e também eles vão demandar um tempo, um investimento maior para se atingir os resultados que a gente espera. Bom, e aí a gente tem alguns passos para que a gente faça essa avaliação, faça essa priorização, essa categorização. E a gente normalmente começa com essa lógica para automatizar. Então, se uma atividade, se um controle, ele é baseado em regras, se ele é desenhado para fazer cálculos, se ele vai reconciliar dados dos sistemas, vou mexer com relatórios que estão prontos no sistema, é só extrair do sistema, esse processo, ele é bastante, ele tem um potencial alto aí para automatização. Agora, se eu pensar que precisa de julgamento profissional, eu tenho alguma questão que precisa pensar em alguma coisa para escrever, dá para fazer? Tem métodos, tem tecnologias hoje com inteligência artificial e tudo mais, mas a gente entende que não é o primeiro passo a se dar. A gente tem algumas coisas que daria para fazer antes. Pensando na maturidade dos processos e na tecnologia, se o processo ele é repetível, né, ele acontece muitas vezes, em muitos momentos, às vezes até por muitas pessoas,
ele é um bom candidato. Ele precisa ter um conhecimento da empresa. A empresa sabe como esse processo roda. Aquilo que amarra minha mão que o processo vai rodar. Legal, é um bom candidato à automação. A tecnologia é estável, ela não oscila. Então, eu estou pensando da forma correta para automatizar os meus processos. A disponibilidade dos dados é um outro ponto também bastante importante. Se eu pensar em dados que vão ser extraídos de sistemas que não necessariamente me entregam tudo que eu preciso repensar isso. Eu preciso de todos os dados, eu estou falando de automatizar algumas atividades para facilitar a vida das pessoas. Então, se o sistema me entregar esses dados de forma estruturada, isso é o que eu busco, e não aqueles sistemas que não vão me entregar tudo que eu preciso. Se eu preciso de uma manipulação mais alta no processo, eu preciso mexer nesses dados para que depois eu automatize o processo, talvez eu precise repensar se esse processo é o melhor candidato. E pensando no valor para o negócio, se o processo ele requer uma precisão, se eu tenho muito tempo, eu levo muito tempo para fazer uma determinada tarefa, e é uma tarefa que ocorre de forma manual, de forma longa, e precisa de algo bastante... O resultado precisa ser muito, muito preciso, é algo que eu preciso pensar em automatizar, é um valor que pode gerar para a companhia de uma forma bastante interessante. Aí, pessoal, só para sumarizar os pontos que o Eduardo trouxe e trazer alguns exemplos, né? Então, uma das primeiras coisas que eu preciso analisar é o volume de exceções, ou seja, para quem tem costume de desenhar fluxo de processo, quando eu começo a ter muita caixinha de decisão, vai para lá, vai para cá, isso vai aumentar a complexidade, porque eu vou ter que ensinar para o robô todos esses diferentes caminhos, porque se eu não ensinar para ele e ele cair num daqueles caminhos, ele vai travar, ele vai dar problema e eu não vou conseguir seguir. O alto volume, ele é muito interessante, mas mais do que o alto volume, é importante a frequência de execução do processo. Então, eu estava até num cliente do setor de educação, né, que o pessoal precisa fazer um cadastramento no ProUni dos alunos, isso é semestral. Tá? É um processo extremamente volumoso ali, eu lembro que gastava ali um mês de 4 pessoas alocadas full time para poder fazer todo o cadastro dos alunos do ProUni. Mas isso acontecia 2 vezes por ano. Então, se eu desenvolver uma automação, por exemplo, agora, eu só vou ver o resultado disso lá em fevereiro, que é quando acontece esse ciclo. Então, pode ser que não gere o benefício imediato e a empresa fique duvidando do RPA. Então, é importante o alto volume, mas é importante também a frequência. Processos que são rotineiros, no dia a dia, ajudam bastante. Processos que tem muitos passos manuais. E aqui, quando a gente fala em passos manuais que muitas vezes não agregam valor. Então, por exemplo, às vezes tem muitos casos na empresa que a pessoa precisa extrair um relatório do sistema para jogar numa planilha Excel, gerar um gráfico e, a partir do gráfico, fazer uma análise. Né? Então, assim, para essa etapa inicial de extrair o dado, extrair o relatório, a gente pode colocar um robô, porque isso não agrega muito valor e consome muitas vezes mais tempo da pessoa do que a própria análise. Né? Essa questão de qualidade requer baixa taxa de erro, então isso também, existem algumas formas da gente identificar, então aquelas áreas que tem, por exemplo, uma área de qualidade, de revisão, que revisa o que uma pessoa faz, né, esse é um processo que tipicamente é candidato à automação, porque eu estou falando de ter pessoas que revisam o que outras estão fazendo, então se eu coloco um robô ali, eu mato essa função, vamos falar de qualidade, eu posso alocar essas pessoas em algo que de fato agregue valor, como uma análise, etc. Aqui a gente coloca cadeira giratória, né, mas seria uns processos que envolvem vários softwares não integrados. É muito comum que as empresas tenham vários sistemas legados ali que não se comunicam, e o desenvolvimento de integrações acaba sendo muito custoso. Então, a ideia é que, nesses casos, eu posso usar um robô para buscar uma informação ali, coletar outra ali, juntar, e, eventualmente, colocar num terceiro sistema. Então, o robô é muito bom para fazer esse tipo de integração. O que o Eduardo trouxe de maturidade, estabilidade, né? Então, sistemas que toda hora mudam de tela, processos que toda hora mudam as regras, são candidatos ruins para automação, porque toda hora que for mudado o processo, for mudado o sistema, eu vou precisar atualizar também o meu robô. Então, a manutenção desse robô vai ser muito custosa.
então talvez não seja um bom candidato para você iniciar. Processos altamente baseados em regras, e aí quando eu estou falando de regras, né, eu acho que é importante a gente ter o fluxo bem estabelecido, né, o passo a passo, porque se tiver alguma etapa que não está bem mapeada, não é conhecida, eu não consigo colocar ela no robô, e quando o robô entrar naquele loop, ele vai se perder, vai travar, vai dar erro, não vai conseguir executar. Tá? Então, a gente, por exemplo, agora está desenvolvendo uma automação de entrada de notas fiscais, né? E a gente sabe aqui no Brasil como esse ambiente fiscal é complexo, então a gente está criando várias saídas para o robô, mas a gente já viu que vai ser impossível a gente conseguir cobrir todas. Então a gente já criou um rol exceção que o próprio robô indica, olha, essa nota não pode ser processada automaticamente, e aí um usuário vai fazer um input manual, porque de fato às vezes dá uma diferença de alíquota de imposto, e aí existe um conflito entre a nota e o ERP, e aí o robô se perde nesse tipo de situação. Times grandes, né? Então, quando tem várias pessoas envolvidas, também isso é um indício de que a automação pode agregar valor, várias pessoas fazendo a mesma atividade, né? Acho que isso é importante ficar claro. Formato de dados padronizados, isso é muito crítico, né? Então, quando eu tenho dados, por exemplo, se eu pedir para um robô buscar um CPF, ele vai buscar de forma muito natural. Se eu pedir para o robô extrair um CPF dentro de um e-mail escrito sem padrão, já vai ser mais complexo. Então, toda vez que eu tenho um dado desestruturado, ou seja, um dado que não tem um padrão, que o robô precisa descobrir onde é que está a informação, isso agrega complexidade e dificulta o desenvolvimento. Não deveria estar numa primeira onda de automação. E um ambiente estável, né? É importante você, antes de iniciar o ciclo de automações, verificar com a sua TI, por exemplo, se não tem uma troca de sistema prevista, uma troca de processo prevista, porque esse tipo de coisa, você vai acabar de desenvolver automação, na hora que você vai entregar o seu resultado, o processo muda, você perdeu ali, vamos falar, muito tempo de trabalho, sendo que você poderia esperar o processo mudar para depois, sim, aplicar a automação em cima. Então, sumarizando ali, eu acho que esses são pontos importantes para quem está iniciando uma jornada, verificar antes de dar os primeiros passos. E é interessante a gente ter uma visão também do que a gente já tem passado nos nossos clientes. Esse gráfico aqui, ele traz uma visão de potenciais processos para automação, ou qual é o valor potencial para automação de cada um desses processos, né? São todos processos auditados aqui. Então, a gente vê ali, por exemplo, o contas a pagar, o contas a receber, a contabilidade, com potenciais muito altos ali, acima de 38%, de possibilidade ou de processos que estariam adequados já para automação. Claro que isso varia de ambiente para ambiente, de empresa para empresa, mas é interessante a gente ter essa visão para que a gente já pense assim, pô, contas a pagar é algo que dá um trabalho para a gente, e a gente já tem aí quase que metade dos processos, metade das atividades dos controles dentro desse processo são automatizáveis, já foram automatizadas em outras companhias. Então, vale a gente pensar nesse tipo de abordagem aqui, entender quais são os processos com maior possibilidade de automação, para a gente pensar no que começar aqui na nossa companhia. Eu acho que, Eduardo, como todo mundo pode ver, assim, é comum em todas as empresas, geralmente a automação ela começa no financeiro, né? Então, a maioria das empresas que iniciam uma jornada de automação, ela começa com os processos do financeiro, e é por isso até que esses percentuais são mais altos, porque já tem muito conhecimento, já tem muita gente que sabe fazer essas automações para esses processos, já fez em outros clientes, já trabalhou esses processos, então por isso que é muito comum esse início no financeiro, mas não esquecendo que existem outras oportunidades, como por exemplo a RH, né, que a gente tem o processo de folha de pagamento, que é um processo também bem comum de ser automatizado, né, então existem outras oportunidades além do financeiro, né, acho que aqui. E aí eu acho que é interessante a gente ouvir um pouco daí do time também, de vocês que estão participando, na empresa de vocês, o que vocês acham aí dentro desse processo que a gente trouxe aqui para exemplificar, né?
onde vocês acham que estaria um alvo inicial para começar uma automação, né? O Eduardo trouxe contas a pagar, ele é um candidato forte aí, porque tipicamente as empresas começam pelo contas a pagar, então se você acha que ele é um candidato na sua empresa também, responda aqui para a gente. Tem muita gente que gosta também o contas a receber, da mesma forma que contas a pagar, também é algo bem automatizável. A gestão de ativos fixos, eu acho que tem muita gente também que utiliza robôs para fazer essa parte, tanto para vincular, né, os ativos com a parte com RP, com a parte contábil, tem gente que tem sistemas diferentes para fazer essa gestão, toda a parte de tanto fechamento contábil quanto a contabilidade geral, aí o pessoal também utiliza, folha, tesouraria, compras está um pouco vinculado ali ao contas a pagar, né, o processo inicial ali de requisição, pedidos de compra, que depois desemboca lá na nota fiscal e no pagamento. A parte de inventário é um pouco menos comum, tá? Mas a gente também identifica alguns controles feitos na parte de inventários. A parte fiscal, que aqui no Brasil é bem complexa, mas já temos bastante robôs aí ligados a essa parte fiscal também. E a parte de TI, eu acho que a gente até vai trazer alguns exemplos aqui bem ligados à TI, né? Que muitas vezes a própria TI, que poderia ser um grande cliente do RPA, dos robôs, acaba não utilizando, mas existem muitas oportunidades em TI. Então, acho que vamos fechar aqui. Eu acho que interessante que, da mesma forma que a gente trouxe aqui, o Contas a Pagar foi o campeão aqui na enquete. Acho que 35% das empresas, do pessoal que respondeu achou que o Contas a Pagar era um candidato. 29% trouxe folha de pagamentos, que também é algo bem interessante para se trabalhar uma automação, e 23% compras. Acho que foram os 3 principais aí, os mais relevantes aí que o pessoal respondeu. Acho que está em linha com o que a gente vê no mercado, né? Eu acho que toda vez que a gente fala de RPA, aparece ali o processo de nota fiscal, aparece o processo de compras, então acho que está bem em linha com o que o mercado vem aplicando aí em termos de automação. Legal. E é interessante a gente ver ali os 5% dos controles de TI, que responderam aqui a nossa pesquisa, justamente pelo exemplo que a gente vai trazer agora, Thiago, de um controle dentro da TI ou da auditoria de TI. Acho que é legal a gente mostrar esse exemplo aqui na sequência. Antes disso, eu só acho que é importante a gente mostrar essa questão da automação nas 3 linhas de defesa. Hoje a gente consegue automatizar os processos, então o cara da primeira linha de defesa, você ali executando o seu processo, a automação pode ser uma solução para você. Já na segunda linha de defesa, você ali como controles internos, você consegue ter até a visão, uma ajuda interessante da escolha de qual processo ali da primeira linha de defesa pode ser automatizado. Que tipo de controle eu posso automatizar? Então, é uma visão interessante. E na terceira linha de defesa, ali, enquanto auditoria, o que isso vai ajudar para você, não só na questão dos controles automatizados, mas na questão, por exemplo, da obtenção de evidências para executar um controle. A gente precisa pensar também, enquanto auditoria, o que pode facilitar o trabalho de auditoria utilizando essa automação aí nas 3 linhas, né? Acho que é interessante a gente verificar que dá para usar nas 3 linhas de defesa, tanto para quem está executando, para quem está controlando e para quem está testando ali, auditando no final do processo. Ô, Edu, só antes da gente seguir com o vídeo, a gente tem uma pergunta aqui da Melina, que eu achei interessante a gente abordar. Ela está perguntando aqui na parte de ativo fixo, como eu automatizo esse processo, sendo que a maior dificuldade é justamente na contabilidade do físico, né, no entendimento do físico. Aí, Melina, assim, o RPA em si, de novo, ele vai ajudar depois no segundo momento. Então, ele pode fazer a conciliação, vamos supor, de uma planilha que você tenha contado físico com o seu sistema. Mas antes disso, existem outras tecnologias que podem te ajudar com essa parte do cruzamento do físico, né? Que você pode usar tanto aquele sistema de workflow que eu citei lá no início, né? A gente já viu ele sendo utilizado de algumas formas. Então, tanto desde a geração, por exemplo, de etiquetas QR Code que são escaneadas via celular, você com a câmera do celular escaneia para garantir que o ativo fixo está ali, né? Então, a gente já vê empresas
fazendo, por exemplo, gera um SMS para um proprietário de um notebook. Aí, com esse SMS, tem um link que a pessoa só clica no link, escaneia o QR Code que está lá no ativo dele, e aí garante que o ativo está com ele e foi contabilizado. Você pode usar também o IoT, que é uma tecnologia que a gente não trouxe para discussão aqui hoje, mas que para essa parte de gestão de ativos fixos ela é bem utilizada, que aí você pode colocar tanto etiqueta de RFID, quanto o próprio beacons que já comunicam para ativos mais caros, imóveis. Você pode utilizar esses beacons Bluetooth, e aí esse beacon ele pode transmitir essa informação já falando, ó, o ativo está aqui, está nessa posição, está nesse local. Então, existem várias estratégias para você tirar do mundo físico as informações, né, dos ativos, trazer ele para um sistema, para um banco de dados, e a partir disso você conseguir com o seu ERP, com o seu sistema contábil, para garantir que você está controlando aí essa parte de ativos fixos. Né? Então, agora, pessoal, a gente vai trazer 2 exemplos aqui, né, que nem a gente falou da parte de TI. Né? Então, esse primeiro vídeo aqui, ele é um vídeo que traz um controle para um deploy de software. Então, como é que funciona? Né? Basicamente, você tem um novo funcionalidade num sistema, que no caso aqui é o SAP. Então, essa funcionalidade nova, antes de ser implantada, ela precisa ser testada para avaliar se está tudo certo. E aí tem 4 passos para esse teste. Então, primeiro, identificar ali a população que vai ser testada, depois extrair todas as informações do ticket lá que foi aberto, do desenvolvimento que foi feito, tem uma planilhinha de teste padrão, e aí depois tem a análise do resultado. Aqui a gente utilizou o UiPath, que é nosso parceiro aqui no Brasil, e aí, basicamente, o que o robô está fazendo, num primeiro momento, é identificar todos os tickets que digam que tem uma modificação a ser feita, tá? E aí ele vai extrair dentro do sistema lá do SAP de mudanças toda a documentação que está relativa àquele chamado de mudança, tá? Então ele está entrando os dados, filtrando, aí está pegando os anexos que tem ali naquele ticket, salvando eles numa pasta. E, por fim, ele vai pegar toda essa documentação, vai popular numa planilha Excel, né, que é o próximo passo aí, que essa planilha, sim, vai ser uma atividade, a análise dessa planilha vai ser uma atividade humana. Mas, de novo, aqui o que a gente busca é não tirar a pessoa, mas alocar a pessoa onde ela agrega mais valor. Né? Então, imagina aí, uma pessoa tendo que entrar ticket a ticket, extrair todas as informações, imagina o tempo gasto nisso, e a motivação da pessoa também, né? Muitas vezes a gente fica pensando aqui no tempo gasto, mas, pô, ninguém gosta de ficar ali fazendo Ctrl+C, Ctrl+V o dia inteiro. A pessoa faz isso porque ela precisa. Né? Então, aqui a gente delegou para o robô toda essa extração dessas informações, toda a consolidação disso numa planilha Excel, e aí para a pessoa, para o auditor, a gente dedicou a atividade mais nobre, que é a atividade de analisar aquilo, e eventualmente, por exemplo, aqui está vendo, as pastas já estão com todas as evidências, a pessoa pode abrir as evidências, eventualmente se ela teve alguma dúvida, e de fato avaliar se aquele controle está efetivo e está funcionando. Então, só para trazer uma visão, antes, esse processo como um todo gastava 26 horas de uma pessoa, 16 horas para juntar os artefatos e mais 10 para montar o relatório, e agora, a partir do robô, é apenas 1 hora da pessoa revisando e analisando o que o robô fez. Então, você vê aí uma economia de tempo e uma alocação do recurso numa atividade mais nobre. Tá? Um segundo exemplo é um controle para a gestão de usuários, né, que também é muito comum das empresas, né, eu precisar avaliar os perfis de acesso, avaliar se, por exemplo, funcionários demitidos ainda têm acesso a alguma aplicação da empresa. Então, aqui a gente está mostrando um caso aqui no Salesforce. Então, o robô, basicamente, ele vai entrar ali no Salesforce, inicialmente fazer o login no sistema, para extrair um banco de dados com os perfis de acesso. Tá? Já tem uma query pronta, esse robô, basicamente, vai executar essa query para fazer a extração lá de todos os usuários, todos os perfis de acesso, e aí depois ele consegue fazer o cruzamento entre
as informações dos acessos versus, por exemplo, do RH, para ver se a pessoa já foi demitida, se ela ainda está ativa. E também eu posso estabelecer ali as regras de acesso, né? Se a pessoa tem algum conflito entre duas transações, que são coisas bem comuns, né? Controles bem comuns em todas as empresas, né? Fazer essa gestão de perfil de acesso. Então, ele está extraindo ali as informações, cruzando com os diferentes sistemas, e aí montando um relatório em Excel que vai ser enviado para o gestor do processo, eventualmente, para solicitar ele uma correção, eventualmente um ajuste em algum perfil de acesso ali que esteja conflitante, ou de uma pessoa que foi demitida, etc. Tá? Então, de novo, eu estou tirando do humano o trabalho braçal, o trabalho ali repetitivo, manual, que agrega pouco valor, colocando isso aqui dentro da lógica do meu robô, e aí deixando a pessoa, de fato, onde ela agrega valor, que é na correção, na análise, nos ajustes que são necessários, né? E cada aba dessa planilha aí tem ali os perfis, né? O resultado do teste, se tem algum conflito, se a pessoa já foi demitida, e aí o robô mesmo manda um e-mail para o gestor do processo para ele fazer. Então, aí também, a gente tinha 320 horas gastas nesse processo, 12 pessoas, passou a ter 8 horas gastas, 2 pessoas dedicadas a fazer a análise dos relatórios gerados pelo robô. Né? Então, acho que são 2 exemplos bem interessantes aí para a gente avaliar o benefício do robô. Aí agora, antes da gente seguir, né, eu acho que a gente trouxe aqui alguns benefícios bem claros, a gente discutiu aí em alguns momentos os benefícios da automação, então eu queria ouvir de vocês, assim, qual o principal benefício você gostaria de atingir com uma automação? Tá, então aí a gente listou alguns: aumento de produtividade, aumento na qualidade, posição mais forte no mercado. Isso aqui é uma coisa que às vezes o pessoal bate o olho e fala, não entendi, mas aqui é basicamente que o robô consiga te gerar um diferencial competitivo versus outras empresas que atuam no mesmo setor. Maior satisfação do cliente, né? Muitas vezes eu tenho chatbots, por exemplo, que são implantados para conseguir atender meus clientes mais rapidamente. Maior velocidade de execução dos meus processos, né? Eu quero o processo mais rápido. Maior satisfação da minha equipe, né? Com a eliminação das atividades manuais. Melhoria do compliance, né? Garantindo que o robô vai executar exatamente aquilo que ele foi programado para. Redução de erros, maior geração de receita ou redução de custos, né? Então, acho que a gente já falou de alguns benefícios aqui, né? A gente falou de redução de horas, aumento de velocidade, a gente falou de tirar as atividades que são manuais, maçantes das pessoas e colocar isso dentro do robô. Então, a gente já abordou alguns desses. A ideia é ouvir de vocês aí o que vocês esperam aí com essa implantação. Eu acho, Bruno, acho que a gente pode finalizar aqui a nossa pesquisa. Aqui nós tivemos uma goleada aqui, então, aumento de produtividade, aí pegou 66% das respostas, né? Eu achei interessante que redução de custo, ninguém respondeu redução de custo, geralmente é a primeira opção quando a gente fala de RPA, não sei se é porque ela estava no final aqui, mas muitas vezes o pessoal, a primeira coisa que fala quando vê RPA é redução de custos, né? Mas aqui, depois da questão da produtividade, em segundo lugar aqui, 16% melhoria no compliance. Então, e foi a primeira resposta aqui, logo que começou o nosso quiz aqui, despontou a questão do compliance, é interessante, depois deu uma equilibrada e depois... A produtividade foi embora. A produtividade, de fato, é algo bem comum também o pessoal esperar, né? Pensando nessa linha dos exemplos até que a gente trouxe, né? De tirar as horas da pessoa da atividade que agrega pouco valor e alocar na onde agrega valor, eu acho que é uma resposta aí esperada, né? E só para trazer aqui para vocês uma visão, né? A Protivit realizou uma pesquisa aí com mais de 450 empresas para justamente ver qual o benefício que elas percebiam, né, com a implantação do RPA. E aí a gente dividiu em 3 níveis de maturidade, ou seja, empresas que estavam iniciando, né, tinham poucas automações ainda, empresas que estavam já no nível intermediário, ou seja, com algumas automações em processo de maturação, e aí empresas já estavam bem maduras, né? É interessante ver que, por exemplo, aumento de produtividade, de fato, é um benefício bem relevante, ele é bem destacado em empresas que estão iniciando, mas quando a gente vai para os líderes,
ele reduz a representatividade, né, apesar de ainda ser bem importante. Redução de custos, é bem interessante notar que, para quem está iniciando, ele é 8% ali do maior benefício que a empresa percebeu, e aí quando eu chego nas líderes, nas mais maduras, ele é apenas 1%, né, então, de fato, a redução de custo não é o principal benefício do RPA, apesar de parecer. Né, e aí é interessante também notar essa questão da satisfação da equipe, né, que para quem está começando é só 4%, mas para as empresas maduras ele já representa 12% aí, do maior benefício que essas empresas perceberam com a implantação do RPA. Então, é bem interessante ver, para quem está maduro, para quem já está lá na frente na jornada, quais são os principais benefícios, até para você, planejando para a sua empresa, entender que lá na frente, talvez os benefícios que você perceba não são necessariamente os que são alvo num primeiro momento. Legal. E aí, falando de geração de valor, especificamente para a auditoria, a gente traz também um resultado de uma POC aqui que foi realizada pela Protility, e a gente traz 4 grandes quesitos, aí, ou 4 grandes valores que são entregues. Primeiro, na questão da qualidade, a gente tem a redução de erro, isso é extremamente importante, além da rastreabilidade completa do processo. Então, se hoje eu tinha muitas atividades manuais para puxar todas as evidências, para executar os testes e depois revisar a qualidade, depois dessas mudanças que foram feitas com a automação, a gente já está tratando especificamente de alguém para revisar o que foi feito pelo robô. Então, todas as atividades manuais estão sendo executadas com uma redução importante de erros, e aí eu tenho a função nobre, como o Thiago comentou, de alguém para revisar essa qualidade desse processo. Pensando no tempo do ciclo completo dos testes, eu tinha muito tempo para coletar evidência até eu conseguir finalizar esses testes. Hoje, eu consigo testar basicamente em tempo real, eu não preciso solicitar documento, eu já vou no sistema e pego o que eu preciso, e eu tenho ali os auditores focados nessa análise do problema, ou na causa raiz do problema. Eu tenho o direcionamento da atividade ou da função da auditoria muda. Em relação ao tempo dos testes especificamente, o tempo para solicitar, gerar, testar, eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida, 5, 10 vezes mais rápida do que eu faria manualmente. Então, a gente até colocou ali o dinheirinho ali, tempo é dinheiro. Se eu tenho as atividades executadas de forma mais rápida e com a qualidade que a gente comentou lá em cima, eu tô garantindo um teste mais efetivo, mais rentável para a companhia. E, por último, a questão da cobertura. É uma cobertura de análise muito maior. A gente consegue trabalhar, sei lá, ou com 100% ou algo muito mais, umas amostragens muito mais significativas do que se eu trabalhasse com amostragens comuns. Eu vou pedir, se o controle ele é executado diariamente, eu vou pedir 25 amostras. Eu posso pedir 100%, analisar tudo e trabalhar na exceção. Perdão. Então, isso é importante para a gente comprovar esse valor também, falar o que dá para ser melhorado em relação à cobertura. E eu achei interessante aqui, a Maria da Penha trouxe um comentário aqui sobre a enquete que a gente fez do benefício, né? E ela, de fato, trouxe aqui que o pessoal, às vezes, não selecionou redução de custos, porque, na aumento de produtividade, eles viram a relação entre custo e benefício, né? Ou seja, o benefício que é trazido versus o custo que a solução tem. E isso é importante aqui para a gente já começar a finalizar aqui esse processo. Muitas vezes o pessoal, mas como que eu justifico o investimento em RPA, né? Como eu mensuro esse custo-benefício, esse benefício trazido, né? E qual é o custo? Então, aqui algumas dicas que a gente traz aqui para quem quer estruturar um business case sobre RPA. Então, assim, quando a gente fala de benefícios financeiros, né? Não necessariamente aqueles que a gente trouxe na pesquisa, mas quando eu estou falando de dinheiro mesmo, onde que estão os benefícios que eu consigo mensurar num business case para apresentar na minha empresa? Né? Então, acho que o primeiro aí é na eficiência da alocação de recursos, né? Um pouco disso que a gente falou, tirar horas, tirar a alocação, tirar a dedicação das pessoas a atividades que não agregam tanto valor e colocar essas horas em atividades de maior valor agregado, né? Então, esse é um dos primeiros pilares.
redução de erros, então, assim, eu consigo muitas vezes mensurar o custo que um retrabalho traz para um processo, para um controle. Então, a ideia é a gente conseguir dimensionar o benefício financeiro da redução de erros e também a questão do compliance e redução de riscos, né? Então, eu sei que, eventualmente, um erro nesse processo ou uma não execução do processo ou do controle, o impacto que isso pode trazer para mim, o impacto financeiro que isso traz para mim lá na frente. Então, também posso dimensionar isso para colocar esse eventual business case. E, por outro lado, né, o que eu preciso investir para colocar uma solução de automação no ar? Né? Então, necessariamente eu vou passar aí por uma questão de licenciamento. Então, todas essas soluções que a gente está falando aí, elas têm um custo de licença, que tipicamente é anual. Eu pago para ter uma licença por 12 meses. Tá? Eu vou ter um custo de desenvolvimento e manutenção. E é muito importante eu lembrar do custo de manutenção, porque, como eu disse, o robô, qualquer mudança na aplicação, no processo, eu vou precisar fazer uma atualização do meu robô. Então, é importante eu dimensionar o custo da minha manutenção ao longo do tempo, para que eu coloque isso na hora de fazer a justificativa do meu investimento. E eu vou precisar de uma infraestrutura que, hoje em dia, já esse custo é bem menor, mas, minimamente, eu vou precisar ali de um servidor ou de um desktop, de uma máquina na qual a licença do robô vai operar. Tá? Então, esses são tipicamente os custos envolvidos com desenvolvimento e da onde eu trago o benefício financeiro para a empresa quando eu estou querendo criar um business case para justificar o investimento internamente. Então, assim, pessoal, quando forem iniciar a explorar um pouco mais, é importante detalhar esses pilares aí, se vocês quiserem fazer uma venda interna, vamos falar assim, da automação, né, e os benefícios que ela pode trazer. E aí, por fim, pessoal, para fechar aqui, eu quero fazer um convite aí para vocês. A gente tem um evento que a gente formatou aí para ser um evento em company dentro das empresas, que é a Academia de Robotização. Essa Academia de Robotização, ela é um evento que eu faço dedicado para a empresa de vocês. Nela, vocês vão conseguir fazer um robô com a gente vai guiar você e seus colegas aí a desenvolver um robô inicialmente, para vocês colocarem a mão, verem como é a plataforma, verem como funciona. Então, é um evento bem interessante para quem ainda não conhece o RPA, para quem nunca viu ele funcionando, ele ajuda você a conseguir desenvolver seu primeiro robô e ter contato com a tecnologia, né? Como a gente disse aqui no início, ela é bem simples de fazer o desenvolvimento, então a gente consegue fazer esse primeiro desenvolvimento. A gente colocou o link, mas, pessoal, foi o link errado aí. Eu vou já aqui só corrigir rapidamente, porque foi o link de uma outra academia que a gente faz, que é de Process Mining, mas eu já vou mandar aqui para vocês aqui o link correto no chat, para quem quiser fazer a inscrição no evento. Tá? Bom, pessoal, gostaria de agradecer. O Thiago já mandou ali o link correto, já está no chat aí do webinar. Mas agradecer a todos que participaram aqui, ficaram até o final do nosso webinar de hoje. Todas as trilhas, elas estão aqui nesse QR Code. Se vocês seguirem aqui, vocês vão conseguir assisti-las. Então, algumas pessoas já acompanharam os outros eventos. Quem acompanhou já conhece. Quem não acompanhou ainda, acessa aqui esse QR Code, vai poder assistir todas as nossas apresentações de todas as trilhas. Então, eu gostaria realmente de agradecer a todos. Muito obrigado pela participação aí das perguntas que foram enviadas e também as respostas aos nossos quizzes. E até uma próxima. Agradeço também, pessoal. Espero vocês aí na Academia de Robotização. Façam a inscrição e a gente vai ter muito prazer aí de desenvolver esse primeiro robô aí junto com vocês. Um abraço.